Olá, o Grupo Liberal recebe hoje o cientista político André Buna, que vai nos ajudar a entender melhor o cenário que levou à redução no número de registros de candidatura no Pará, especialmente em Belém. De acordo com os dados do TSE, o número de candidaturas no estado caiu de 23 mil em 2020 para 18 mil em 2024. André, desde já, muito obrigada pela tua disponibilidade de conversar conosco, e eu já vou te fazer a primeira pergunta, né? O que pode ter levado, né, a essa redução tão significativa de candidaturas no Estado? Bom, Amanda, eu acredito que isso seja uma conjunção de fatores, né? Não há um fator isolado que faça com que essa queda, inclusive, seja tão acentuada não só no Estado ou na nossa capital, mas como no Brasil inteiro, né? Acho que eu vou começar de fatores de importância, tá? Então, o que tem menos importância, acredito eu, nesse papel dessa redução de candidatos tenha sido a redução de número de partidos, né? Obviamente, ou através de fusão ou através de incorporação. A gente teve, em 2020, 4 partidos a mais do que a gente tem esse ano, ou seja, esse ano a gente tem somente 29 partidos nessa competição. Isso, por si só, já é um fator que faz com que a gente tenha menos competidores dentro do cenário partidário, né, que automaticamente reduziria por si só o número de candidatos, tanto para prefeito quanto para vereadores, né. A federação partidária, né, a gente tem que lembrar que a partir de 2022 a gente já teve um instituto das federações partidárias com o fim das coligações proporcionais, fazendo com que alguns partidos se aglutinassem. Esses partidos não deixam de existir, né, mas eles se aglutinam a partir de uma única legenda, onde eles competirão e ficarão, durante os próximos 4 anos, vinculados institucionalmente, né. Então, essas federações partidárias, que são 3 atualmente, compostas por 7 partidos, né, uma federação com 3 partidos e 2 federações com 2 partidos, eles também devem seguir as regras de número máximo de candidatos concorrendo no pleito, como se fosse um único partido. Então, é mais um redutor de número de partidos dentro dessa competição. São 7 partidos que se comportarão como 3 partidos. Isso por si só também influencia e pesa com a redução de partidos, de eleitores, de candidatos por partido. Mas aí, dentro dessa escala de importância para a redução, acredito que venha a mais importante, né, que são as mudanças substanciais, tanto para partidos, né, na composição partidária, quanto na modificações institucionais nas regras eleitorais, né. A gente teve uma modificação em 2017 que alterou a forma de financiamento, né. A introdução de uma cláusula de barreira, uma cláusula de desempenho que minou o financiamento de alguns partidos, principalmente desses partidos menores. Por isso eles tiveram que se fundir, se aglutinar, fazer fusão ou serem incorporados por partidos maiores para que pudesse sobreviver, né, os parlamentares que fazem parte desses partidos menores pudessem sobreviver dentro do Congresso, né. Então, isso talvez seja o que mais pesa, né, em relação ao número de candidatos nessa eleição. E há também um número total de candidatos a serem inscritos por cada partido ou por cada federação. A gente teve uma redução grande de 50%. Na eleição de 2020, cada partido poderia lançar até 150 candidatos dentro de uma competição eleitoral. Hoje a gente tem essa redução de 100% do número total de vagas, né? A gente está falando do número total de vagas a serem disputadas no parlamento, de 100% mais um candidato. Então, esses são os fatores, basicamente, que pressionam isso. Redução de dinheiro, basicamente, né? E a redução automática no número total de vagas disputadas por cadeira. A redução de 150 para 100 mais um. Perfeito, André.
E assim, tanto em Belém quanto no Pará, mais especificamente em Belém, porque a redução foi mais acentuada aí, né, chegando a 45%. Antes disso, nos últimos 12 anos, a gente vinha num movimento de crescente, né? Aí de registros de candidatura. Então, em Belém, por exemplo, em 2008 eram 674, em 2012 foi para 886, perdão, em 2016 foi para 907, em 2020 chegou aí no ápice, digamos assim, em mais de 1.000 candidaturas. E agora a gente regrediu, né? Voltou aí para cerca de 600 de novo, né? Então, esse movimento de crescimento, a que tu atribui, já que foi interrompido aí, né, por esses fatores que tu acabou listando? Bom, o crescimento se dava pela competitividade, né? A gente chegou a ter em anos anteriores, antes da gente ter a regra de 150% do número de cadeiras em disputa para um partido lançar mão de candidatos, a gente chegou até a ter 200. Algumas regras possibilitavam em coligações até 200% do número de cadeiras de cadeiras em disputa, que cada partido da coligação poderia se dispor, né? Então, a redução gradual desse número até chegar no número total de 100% das cadeiras mais um, talvez seja o maior impacto. Obviamente que a gente também tem alguns outros impactos que são em relação a fundos, a disposição dos fundos, não só dos fundos eleitorais, que inclusive cresceu, ele aumentou quase 150% de 2020 para 2024, mas não é a disposição do recurso do fundo eleitoral, mas sim da disposição dos recursos dos fundos partidários. Alguns fundos partidários foram sangrados e minguados praticamente a zero desses partidos menores, que impediu, inclusive, a estrutura desses partidos nos interiores, nos locais mais profundos do nosso Brasil, e a gente tem que levar em consideração essa característica do nosso Estado. A gente tem 144 municípios que que não têm essa estrutura partidária, né? Então, a gente, inclusive, há um tempo atrás, foi convidado por vocês para dar uma entrevista sobre a quantidade de candidaturas únicas, né? O Pará tem muita candidatura única, inclusive, né, de prefeituras que tem apenas um candidato concorrendo a essa prefeitura. Isso é sintomático. Isso é sintomático principalmente quando a gente vê que a estrutura partidária ela não consegue penetrar nesses municípios mais menores ou de menor quantidade de eleitores, onde não há uma disputa eleitoral tão grande, tão acentuada, fazendo com que somente os partidos mais estruturados, mais antigos, com capilaridade nacional e com uma estrutura nacional mais robusta, inclusive com financiamento partidário não só no ano de eleição, fazem com que a gente tenha esse crescimento, né? Mas, contudo, com essas mudanças de regra, a gente tem uma redução, que é uma redução, inclusive, desejada por essas por essas modificações das regras eleitorais e também partidárias. Um número muito grande de candidatos, ele aumenta muito o custo eleitoral. Contudo, nesse primeiro momento, a gente ainda não teve uma redução. Lembrando que a nossa eleição ela é 100% praticamente financiada com recursos públicos através do fundo eleitoral, mas é desejoso que nos próximos anos esses valores possam ser reduzidos, cair dessa casa de 5 bilhões que está em 2024 para números mais me foge até a palavra, mas para números mais reais, né, e menos exorbitantes como a gente tem hoje. Perfeito, André. E na tua avaliação, para a gente finalizar, quais são as consequências disso, né? Dessa redução para a sociedade, para os eleitores, que acabam tendo aí menos opções, né? No caso, se existir menos registro de candidatura, tem menos opções. Isso é positivo? Isso é negativo? Quais são as consequências que tu consegues avaliar para a gente? Bom, a redução de número de candidatos ela é positiva e negativa ao mesmo tempo. Ela pode-se dizer até que tem duas respostas, e as duas respostas são verdadeiras e válidas. Contudo, os resultados
dessas respostas, eles variam, né? Eles podem ser resultados não muito favoráveis, principalmente no que tange os princípios democráticos, os princípios de escolha, a oferta de escolha, as demandas. Obviamente que uma eleição com menor número de candidatos tende a ser menos custosa. Obviamente que a gente já viu que o fundo eleitoral aumentou e que isso, em primeiro momento, não se concretiza. Contudo, com um número menor de candidatos, né, de possibilidade, inclusive, dos partidos indicarem ao TRE um número menor de candidatos, isso pode impactar na oferta e de entrada, obviamente, de novas lideranças partidárias que possam surgir nos municípios. A gente pode ter um efeito negativo também enquanto a entrada de novos atores, né, que demandam e que necessitam de representatividade quanto a gênero, quanto a classes sociais, quanto a raça, quanto a etnia. Isso pode, de fato, frear a entrada e o ingresso dessas novas lideranças. Nesse sentido, é prejudicial. Democraticamente falando, redução da oferta pode ser um fator de prejuízo à representatividade. Contudo, já existem alguns estudos que já estão mostrando para a gente que, por exemplo, em relação a gênero, a gente tem uma cláusula hoje, que é uma cláusula que limita um número mínimo de 30% de candidatas do gênero feminino. E a gente teve, em relação por mais que a gente tenha uma redução do número absoluto, a gente teve uma redução do número absoluto de mulheres concorrendo na eleição de 2024 em relação a 2020, mas a gente teve um acréscimo em relação à proporção, quando a gente faz a divisão entre homem e mulher, um aumento em relação à proporção ao gênero masculino. Então, isso por si só é um ponto positivo. Contudo, a gente diminui a quantidade de mulheres no valor absoluto. E, assim, essas candidaturas femininas, elas são sempre muito complicadas, nem sempre são candidaturas com condições, de fato, de conseguirem uma vaga ou de disputa, de fato, né, de competitividade. Mas, enfim, o TSE tomou algumas medidas que tendem a reduzir essas candidaturas inviáveis femininas, né, punindo os partidos de maneira muito severa, inclusive. E a gente também teve um acréscimo de candidaturas negras para esse ano de 2024 em relação ao ano de 2020. Né? Por mais que a gente tenha, mais uma vez, tendo uma redução do número absoluto de candidaturas negras, a gente teve uma proporção muito maior em relação às outras classificações dentro dessa competição. Então, contudo, a gente prejudica outros setores minoritários também. A gente teve uma redução de candidaturas trans, redução de candidaturas indígenas e por aí vai. Então, não é o cenário ideal. Contudo, é o que a gente tem para reduzir o custo eleitoral e para aumentar, inclusive, a competitividade interna do partido e, posteriormente, entre os partidos dentro da arena eleitoral. Tá bom. Então, André, eu te agradeço pela tua disponibilidade de conversar conosco e, desde já, muito obrigada.